Oi, lá vamos nós para mais um estudo, para mais um momento precioso que o Senhor tem nos reservado, amém? Vamos ler a passagem de Marcos, capítulo 4, versículo 35 ao 41. Naquele dia, Jesus acalma a tempestade. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele a seus discípulos: Vamos para o outro lado? Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo. Jesus estava na popa dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquieta-se, acalma-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Que passagem linda, maravilhosa, né? Que o Espírito Santo possa encontrar aí um terreno fértil, um coração aberto, disposto a receber essa palavra e venha gerar vida, fruto, renovação, mudança, transformação. Amém? O que chamou muito a minha atenção, que o Espírito Santo tem falado muito ao meu coração em relação a essa passagem foi lida no Evangelho de Marcos, mas também consta no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Lucas. E naquele dia, ao anoitecer, Jesus, ele chamou os discípulos para irem do outro lado, né? E esses discípulos eram os seus discípulos, os discípulos de Jesus. Esses discípulos foram os discípulos que Jesus chamou um a um. Ele escolheu um a um dos seus discípulos. Amém? Então, estes discípulos que estavam andando com Jesus já há algum tempo, que já tinham presenciado, vivenciado vários milagres, né? O milagre do servo do centurião. O centurião vai até Jesus e pede pelo seu servo. Já tinha visto Jesus expulsar demônios, já tinha visto Jesus curar enfermos, já tinha visto vários milagres, já tinha visto, vivenciado, presenciado. Porém, quando o barco, de repente, o barco começa, né, vem ali uma mudança, estava tudo bom, tudo lindo, maravilhoso, provavelmente eles estavam cansados, e aí eles vão descansar, vão, né, para o outro lado ali, para estar tendo um momento ali de tranquilidade, e naquele momento que era para ser tranquilo, de repente muda, de repente aquele momento ali que era para ser tranquilo começa a ter, em Lucas fala que teve uma forte tempestade, em Lucas fala que teve uma forte tempestade, Em Mateus fala uma forte tempestade. Em Marcos e em Lucas fala que teve um forte vendaval. Ou seja, algo que não estava sob o controle daqueles homens, né? Algo que não estava sob o controle, sobre o domínio daqueles homens. Eles não tinham como controlar aquela situação, né? E diante disso, de algo que está fora do nosso controle, como nós reagimos? Mas qual é a diferença de nós e daqueles discípulos que a palavra nos fala? Aqueles discípulos estavam com Jesus há algum tempo, já tinha vivenciado, presenciado vários milagres, vários mover de Jesus. E assim também é comigo e é com você. Quantos mover de Jesus, quantos milagres nós já não vivenciamos, nós já não fomos presenteados. E diante de uma dificuldade, diante de algo que não está no nosso controle, nós aí ficamos cheios de medo. Por que vocês estão com tanto medo? É isso que Jesus nos pergunta. O que tem? Qual é a tempestade que tem nos atingido? Qual é a tempestade que tem atingido a mim e que tem atingido você? E por que
nós estamos tendo tanto medo, agindo, dando tanto medo, dando tanta importância para essa tempestade? Por que nós estamos agindo dessa forma? Amém? Por que nós estamos assim? É isso que o Espírito Santo tem falado ao meu coração, tem ministrado na minha vida. Nós já vivemos, presenciamos. Será que nós, assim como esses homens, teremos que ser questionado se nós ainda não temos fé? Ou melhor, nos 3 evangelhos, ele enfatiza isso. Ainda não tem fé? Ou ele fala, homens de pequena fé? Ou ele fala, aonde está a tua fé? Aonde está a minha fé? Aonde está a tua fé? Meu irmão, minha irmã, quem convidou esses discípulos, esses homens para estarem no barco foi o próprio Jesus. Eles não foram de penetra. Foi o próprio Jesus que os convidou. Porém, quando nossos olhos saem do espiritual, quando os nossos olhos saem do que é para estar, do Senhor, saem da direção do eterno, da direção do Senhor, nós começamos a olhar as coisas à nossa volta e muitas coisas, muitas tempestades vão tentar sim nos afogar, vão tentar sim nos inundar. Porém, nós temos que estar com os nossos olhos somente no Senhor. Porque aqui eles tinham visto várias coisas que Jesus tinha feito. Porém, os olhos espirituais ainda não estavam abertos. Os olhos espirituais ainda estavam fechados. Então, que nesse momento, eu e você, diante dessa palavra maravilhosa que o Senhor tem falado ao meu coração, que nós venhamos estar com os olhos abertos e, melhor ainda, que nós venhamos estar firmados no Senhor e com a nossa fé no Senhor. Que nós viemos estar com a nossa fé no Senhor, vamos trazer à memória tudo que nos dá esperança, tudo que o Senhor já tem feito, tudo que o Senhor já fez, né? Desde antes mesmo do nosso nascimento, antes mesmo de nós existir, o Senhor tem cuidado de nós. Então vamos aí trazer à memória o que nos dá esperança. Amém? O Senhor nos convidou para estar nesse barco e Ele não quer que nós morramos. Ele se importa comigo e se importa com você. Não vamos deixar as nossas emoções, as nossas distrações nos tirar o foco, nos tirar da nossa fé. Vamos nos agarrar à nossa fé. Não vamos deixar que os milagres já vividos sejam contos. Vamos nos levantar. É um momento de despertar. Seja despertado neste momento, seja visitado neste momento, receba neste momento uma unção dobrada de fé. Receba neste momento mais do Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor venha sobre a minha vida, venha sobre a sua vida de uma maneira sobrenatural e que venhamos mesmo chegar diante do Senhor e ser chamados de filho e filha, ser chamados de bem-aventurados, ser chamados de homens e mulheres que guardaram a fé. Amém? Fiquem com Deus e até o próximo.